Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 22. Hoje eu quero falar sobre oração, combustível para a alma. Os irmãos encontraram? Amém? Veja se não tem alguém do seu lado aí sem Bíblia, para que você possa compartilhar. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Vamos orar uma vez mais. Senhor, graças te damos, porque o Senhor é esse Deus santo, poderoso, como nós cantamos nessa noite. Nós estamos nesse momento diante da tua palavra e pedimos que o teu Espírito nos ilumine a toda a verdade, que o teu Espírito nos convença nessa noite de que a oração é o combustível da nossa vida, que o teu Espírito, ó Deus, fique à vontade entre nós, para ministrar aos nossos corações e nos convencer de que Jesus é a verdade, Jesus é o caminho e Jesus é a melhor pessoa a quem nós podemos encontrar nessa noite. No nome dele é que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, esse texto é muito interessante, porque é um texto que nos revela que Jesus sabia que a sua hora havia chegado. Esse texto está no finalzinho de Lucas, e Jesus estava completamente consciente da gravidade daquela situação. Ele sabia, por exemplo, que Judas iria traí-lo. Se você continuar lendo o capítulo, você vai perceber que logo depois acontece aquele episódio onde Judas entrega Jesus, e certamente o sentimento de solidão pressionava o coração de Jesus, e Jesus desejava e desejou a companhia dos seus amigos para aquele momento de oração. Era um momento decisivo para Jesus, porque ele sabia que estava no fim do seu ministério, e ele então convida os seus amigos para que juntamente com ele fossem orar. Isso é algo extraordinário em Jesus, porque Jesus é um Deus que ora. Jesus, sendo filho de Deus, se submete à vontade do Pai. Se você ler na sua casa Hebreus capítulo 5, versículo 7, o texto diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então o texto nos diz que Jesus orou muitas vezes, que Jesus em alguns momentos orava em alta voz, que Jesus em alguns momentos orava com lágrimas. E Lucas, diferente dos outros evangelistas, quando vai narrar esse episódio, ele não conta que Jesus levou também os outros 8. Só que se você ler esse texto ou em Mateus ou em Marcos, você vai perceber que Jesus os deixou na entrada e foi adiante com Pedro, Tiago e João. Isso é muito interessante. Jesus chama Pedro, Tiago e João para esse momento de oração de maneira mais forte, mais prática. Por isso que nessa noite eu quero te ensinar lições de Jesus sobre a oração. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que a oração é o combustível para a nossa alma, de que a oração é o combustível, é o combustor que faz a gente não desanimar da vida, que faz com que a gente não desanime da nossa carreira cristã. Eu não conheço ninguém até hoje que desanimou da caminhada cristã tendo uma vida de oração. Não conheço.
A oração está intimamente ligada a essa nossa vida com Deus. Por isso eu queria compartilhar lições de Jesus sobre a oração. E a primeira lição que eu aprendo com Jesus sobre a oração, e eu gostaria que você lesse comigo, vamos juntos? A oração é uma disciplina. Olha aí comigo o versículo 39. Como de costume, Jesus foi para qual monte, irmãos? O Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o seguiram. Muita gente desiste de uma vida de oração, porque acha que oração é algo difícil e acha que oração é algo para profissionais. Não, oração é para pastor, oração é para missionário, oração é para liderança da igreja, oração é algo muito difícil. Mas é interessante, irmãos, que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, como eu disse aos irmãos, Jesus orava muito. Jesus tinha uma vida de oração. E é muito interessante porque Jesus vai para o Monte das Oliveiras para orar, sabendo que a sua hora havia chegado. Jesus sabia que eles iam pegá-lo naquele dia, naquele momento exato, e Jesus não foge da sua missão. Mas Jesus vai pedir a Deus que o fortaleça. Jesus vai pedir a Deus que o ajude a lidar com essa situação tão difícil. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o início do versículo. O que diz o início do versículo? Como de costume. Oração é disciplina, como de costume. Jesus frequentava muito aquele lugar porque orava, como de costume. Oração, irmãos, é uma disciplina, preste atenção. E como toda disciplina precisa ser aprendida, e como toda disciplina que precisa ser aprendida, precisa ser praticada constantemente. Quanto mais você ora, mais você aprende a orar e mais você quer orar. É um constante processo de aprendizado. Começa pequeno e depois vai crescendo. Muita gente desiste de uma vida de oração porque quer começar orando 5 horas. Você já viveu essa experiência assim, hoje eu vou orar muito? Aí para dar uma ajuda você bota lá uma música. Você já fez isso, né? Eu vejo a carinha de vocês. Você diz, hoje eu vou orar muito. E aí você ora. Aí você olha no relógio, passou 3 minutos. Já viveu essa experiência? Porque a gente quer começar grande, a gente quer começar orando 1 hora. Mas Jesus está nos ensinando que a oração é uma disciplina, num importante sentido. A oração não é algo difícil. Não precisamos estar bem adiantados em questões de teologia, de filosofia da vida para orar. Qualquer pessoa pode orar. A exigência fundamental é desejar Deus e clamar a Jesus, que é quem nos representa diante do Pai. Você, pai, pode orar pelo seu filho, pela sua família. Não precisa do pastor ir na sua casa orar. Você pode orar. A oração é uma disciplina. Pergunta, você é disciplinado para orar? A oração tem espaço na sua agenda diária? É disciplina, precisa ser aprendida. E depois de aprendida, precisa ser praticada. Meu irmão, você pode orar. Isso é libertador. Porque o nosso discurso poderia ser, você tem uma causa impossível, vem aqui, eu vou orar por você. Não, você pode orar. Glória a Deus. Foi dada a você a autoridade para orar no nome de Jesus. Segunda lição que eu aprendo com Jesus, vamos ler juntos? A oração é individual. Olha o versículo 40. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam o quê, irmãos, em tentação. Aprenda uma coisa, a oração pública não te isenta da oração particular. Há pouco tempo atrás, o nosso ministério de oração completou, se não me engano, 3 anos. E na reflexão que eu trouxe aos irmãos, eu disse a eles que o maior desafio que eles têm é de fazer com que a oração comunitária não os afastasse do quarto secreto.
Porque essa oração pública que nós fazemos aqui no domingo não nos isenta da nossa oração particular. É interessante que Jesus chamou os discípulos para irem orar, não chamou? Mas chegando ao lugar, o que é que Jesus disse? Vamos orar todos nós aqui? Interessante, Jesus podia ter feito uma roda. Jesus diz o quê? Orem, para que vocês não caiam em tentação. Sabe por que é que a oração pública não nos isenta da oração particular? Porque cada um de nós temos as nossas tentações. A sua tentação é diferente da minha tentação. Jesus, em um momento de profunda tensão, consegue pensar nos outros. Jesus sabia que a ira do sinédrio viria sobre ele, ele seria capturado. E qual era a tentação daqueles discípulos? Negarem Jesus. Durante uma forte pressão, eles dizerem: eu não conheço Jesus, eu não sei quem é Jesus. E Jesus os adianta e diz: orem para que vocês não caiam em tentação. A ideia da palavra aqui é teste. Ore para que vocês sejam aprovados no teste. Um dos propósitos da oração, preste atenção, é manter você consciente das suas tentações, para que você não seja pego de surpresa. Jesus não foi pego de surpresa, os discípulos foram, porque Jesus estava orando, os discípulos não. E Jesus já havia os advertido: orem para que vocês não caiam em tentação. Pergunta: quais são as suas tentações? É mulher? É sexo? É homem? É pornografia? É dinheiro? É fama? É poder? É orgulho? Segunda pergunta: você ora pelas suas tentações? Você coloca suas tentações diante de Deus? Você coloca os testes do seu dia a dia diante de Deus? Ore para que vocês não entrem em tentação, é a palavra de Jesus sobre nós. Ore pelas suas tentações. Dói menos fazer uma oração pela tentação do que a de confissão, porque cedemos a uma tentação. Como dói, temos que chegar diante de Deus e confessar algo que fizemos, porque não oramos pelas nossas tentações. É interessante que Pedro não orou pela sua tentação. O que é que acontece alguns versículos depois, irmãos? Pedro faz o quê? Nega Jesus. E os discípulos, de certa forma, também abandonam Jesus. Ore, meu irmão, para que você não caia em tentação. Identifique as tentações de sua vida e ore por elas. Coloque-as diante do Senhor. Ore com a sua família, mas ore sozinho. A tentação da sua família é diferente da sua tentação. Ore na igreja, mas ore sozinho, porque as nossas tentações são diferentes. Terceira lição que eu aprendo com Jesus, vamos ler juntos? O ambiente ideal para a oração é o silêncio. Olha o versículo 41. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ou talvez aí na sua versão está um tiro de pedra. Ajoelhou-se e começou a orar. Irmãos, eu aprendi e acredito que Deus fala no silêncio. Deus fala no silêncio. Mente agitada, mente inquieta, muitas vezes não permite a audição de Deus. A ideia do texto é que Jesus cada vez mais buscava um ambiente tranquilo para orar. Você encontra diversas vezes nos evangelhos o relato de Jesus indo até um monte para orar. E aí muita gente pega esse texto, está vendo? E diz: está vendo? Tem que ir no monte para orar. Jesus ia no monte para orar. Mas Jesus ia no monte para orar não é porque lá tinha uma mística diferente. Jesus ia no monte orar porque lá tinha silêncio.
As pessoas o tempo todo queriam estar com Jesus, queriam falar com Jesus, queriam tocar em Jesus. Para onde é que Jesus poderia correr? Para os montes, para lugares de mais difícil acesso. Por isso ele ia ao monte, para longe das multidões, porque Jesus nos ensina que para falar e ouvir Deus é necessário silêncio. Irmãos, o apóstolo Paulo vai nos ensinar a orar em que tempo? De vez em quando? Sem cessar, em todo o tempo. Se você quiser ler na sua casa, 1 Tessalonicenses 5,17. Paulo vai dizer: orem constantemente. Pegou o ônibus, ora. Pegou o metrô, ora. Chegou na faculdade, ora. Chegou no trabalho, ora. Pede a Deus que abençoe o seu dia. Mas não se esqueça, meu irmão, do quarto secreto, do silêncio. Orar no ônibus é importante, mas chegar em casa, fechar a porta do quarto, se concentrar num ambiente de silêncio é importantíssimo. Nós oramos o tempo todo, mas nós também temos um lugar no quarto secreto. Se o quarto secreto não fosse importante, se um tempo da nossa agenda no dia não fosse importante, Jesus não teria mandado nos entrar para a porta do nosso quarto, fechar a porta e orar quem? Ao Pai que nos ouve. Qual é o momento do seu dia que você para tudo para falar e ouvir Jesus? Repito, orar no ônibus é importante, orar no trabalho é importante, mas o quarto secreto não pode ser abandonado nas nossas vidas. Quarta lição que eu aprendo com Jesus sobre a oração. Vamos ler juntos? O conteúdo de uma oração madura é pedir a vontade de Deus. Olha o versículo 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Irmãos, a vontade de Deus é sempre melhor para nós, mesmo que isso nos cause sofrimento. A vontade de Deus é sempre melhor para nós, mesmo que isso nos cause sofrimento. Cálice nesse texto significa sofrimento. Jesus está dizendo: Pai, se o Senhor quiser, o Senhor pode afastar de mim esse sofrimento. Se for da tua vontade, o Senhor pode me livrar desse momento de profunda angústia. Talvez essa fosse a tentação de Jesus, fugir da cruz. Mas como ele estava em oração, ele disse: mas Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é uma oração madura. Para Jesus, a oração não é determinar a Deus o que queremos, mas nos submeter à sua soberana vontade. Seja feita a minha vontade, não a tua, foi o que derrubou Adão. A minha vontade, Senhor. Eu sei viver sem o Senhor, então faz o que eu quero. A oração não seja feita a minha vontade, mas a tua, é a de Jesus que redimiu a humanidade. Glória a Deus. A vontade de Deus, a salvação para pecadores caídos. Você quer saber se você é alguém maduro na fé? Observe o conteúdo das suas orações. Presta atenção sobre o que você ora, a forma que você ora. Quais são as coisas que você coloca diante de Deus e como coloca? Porque é criança que dá chilique quando a sua vontade não é feita. Adultos sabem que nem sempre as coisas saem como gostaríamos. E o maior objetivo de Deus, irmãos, é fazer de nós homens e mulheres maduros. Gente que diz: Deus, se eu tiver que sofrer, eu sofro, mas o que eu quero é a sua vontade, o que eu quero é o seu querer.
Se o Senhor quiser, o Senhor afasta de mim esse cálice, mas se o Senhor não quiser, fortalece os meus pés e os meus ombros, e cumpra em mim a tua vontade e o teu querer. Glória a Deus. Eu quero contar aos irmãos uma experiência que nunca contei a essa igreja, nem a minha esposa. E tenho autorização dos irmãos que estão envolvidos, liguei para eles durante a semana e os pedi autorização. Tem uma experiência que eu vivi com o Pedro Paulo e a Shirley, que marcaram a minha vida profundamente. Todos nós sabemos o que aconteceu. Os nossos irmãos perderam um filho tão querido para a nossa comunidade. Nós perdemos um irmão. E eu não sei se os irmãos se lembram, mas houve um alarme falso de que o Igor havia falecido. E que, na verdade, o hospital tinha ligado, pedindo que eles fossem até lá, porque o quadro tinha piorado um pouco. E a equipe médica queria conversar com a família, e os nossos irmãos, no desespero, entenderam que ele havia falecido. E aí foi todo aquele tumulto, aquela coisa toda. E aí, de madrugada, eu fui para a casa deles e fiquei lá a madrugada com eles. A informação que nós tínhamos é que ele tinha falecido. E pela manhã, nós descobrimos que ele não tinha falecido. Aí eu fui até o hospital com outros membros da família. O irmão Pedro Paulo e a Shirley não foram. E eu o vi. E eu conversei com o médico, e o médico disse: Pastor Ismael, não tem jeito mais. Infelizmente, do ponto de vista humano, não se tem o que fazer. E eu voltei para a casa do irmão Pedro Paulo, da Shirley, e pensando: meu Deus, o que eu vou fazer? E Deus colocou uma coisa no meu coração que eu nunca havia feito. Eu entendi que eu deveria pedir a eles que orassem pela vontade de Deus. E eu os coloquei dentro do quarto deles, tranquei a porta e ficamos só nós três lá dentro. E eu disse a eles: nós precisamos crer no que a palavra de Deus nos diz, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que isso nos cause um profundo sofrimento. E eu nunca me esquecerei da cena daqueles dois irmãos dizendo ao Senhor: Senhor, o nosso filho é do Senhor, e o Senhor cumpre na vida dele o querer do Senhor. E eu me lembro como hoje que o Pedro Paulo disse: Senhor, não a nossa vontade, mas a tua vontade. E algumas horas depois ele veio a falecer. Isso é gente madura. Isso é gente que marca gerações. É gente que diz: eu posso sofrer, mas a vontade de Deus é o que prevalece na minha vida. É gente que diz: Pai, se o Senhor quiser, o Senhor pode afastar esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, o teu querer. Aprenda a orar pela vontade de Deus, mesmo que isso te cause sofrimento. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é o que, irmãos? Boa. Ela é boa. Parece ruim, mas ela é boa. Ela é o que? Perfeita. Tem hora que parece que não está legal, mas ela é perfeita. E ela é agradável. Quinta lição que eu aprendo com Jesus. Vamos ver juntos? O maior benefício da oração, o consolo. Vamos ler de novo? O maior benefício da oração, o consolo. Olha o versículo 43. Apareceu-lhe então o anjo do céu que o fortalecia. Tem um autor chamado Richard Foster, tem um livro muito interessante, Celebração da Disciplina. E ele diz que orar é mudar. Que a oração é a avenida central que Deus usa para transformar-nos. A oração nos muda, irmãos. A oração nos transforma. Jesus entrou naquele jardim cheio de pavor e angustiado e saiu de lá consolado.
Interessante, Deus manda um anjo para consolar Jesus. Deus não manda um anjo com um recado para dizer: olha Jesus, Deus vai te livrar desse cálice, desse sofrimento. Mas você imagina a cena, Jesus numa profunda angústia, num profundo sofrimento, clamando a Deus, clamando ao Pai, e Deus manda um anjo que o consolava. Irmãos, preste atenção, o maior benefício da oração não são as conquistas, são as mudanças que Deus faz em nós. Glória a Deus, aleluia. O maior benefício da oração não é se Deus vai te dar o carro que você quer, a casa que você quer, mas é aquilo que Ele faz em nós, porque quanto mais perto estamos de Deus, mais percebemos quem Ele é, quem nós somos, e nós clamamos: Senhor, tem misericórdia de mim, me transforma, me faz teu filho. Deus nem sempre vai te livrar do sofrimento. Deus nem sempre vai te livrar do sofrimento. Mas Deus vai te dar a paz para enfrentar esse sofrimento. Paz que nós achamos em oração, Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E preste atenção, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. O maior benefício da oração não é o que Deus pode fazer a seu favor, é o que Deus faz em você. É você entrar para o quarto angustiado, preocupado, sem esperança, e sair de lá revigorado, com esperança para viver, para encarar a vida, e aí você está num mar absolutamente transtornado, e você diz: mas eu estou em paz. Porque a paz de Jesus é uma paz que excede todo o entendimento. E Paulo diz que essa paz guarda o nosso coração e a nossa mente. Irmãos, é muito chato a gente ficar perto de alguém que só cobra a gente, não é? Você gosta de gente assim? Não pode te ver que diz assim: você sumiu, hein, fulano? Você diz: não, eu moro no mesmo lugar, frequento os mesmos lugares. Gente que só te cobra, que te cobra. Alguém gosta de gente assim? Por que é que nós achamos que Deus gosta de gente que só vai para a oração para cobrar alguma coisa? Oração, irmãos, é para receber consolo muitas vezes. É para Deus dizer: meu filho, eu não vou mudar os planos e sonhos, mas eu te consolo. A minha paz te inunda. Essa paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração. Aleluia. Cuidado, para que você não seja como muitos que amam os feitos de Deus, mas não amam a Deus. Como você reage quando Deus não faz o que você quer? Sexta lição que eu aprendo com Jesus, vamos dizer juntos: a oração é o combustível para a alma. Versículo 44, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Oração é o combustível para a nossa alma. Estando Jesus angustiado, o que ele fazia, irmãos? Reclamava? O que ele fazia? Orava mais. A lógica de Jesus é: quanto mais angustiado, mais eu oro. Quanto mais com o coração apertado, mais eu oro. A tal ponto do texto dizer que o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. E Lucas, como médico, não podia deixar de relatar esse fenômeno, que é chamado de hematidrose. E é interessante que Lucas, como médico, relata isso. Tamanho era a angústia de Jesus, mas quanto mais angustiado ele estava, mais ele orava. O que você faz quando você está sob forte angústia? O que você faz quando seu coração está apertado, preocupado?
Você ora ainda mais? Ou você permite que a ansiedade tome o seu coração, roube as suas noites de sono? Ou você bota o seu joelho no chão e diz: Senhor, a minha alma está profundamente angustiada, me consola. Manda o teu Espírito, que é um Espírito consolador, e consola o meu coração. O Salmo de número 50, versículo 15, diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Me invoca no dia da angústia, meu filho. Clama, bota o teu joelho no chão. Tiago capítulo 5, versículo 13: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Essa é a lógica do reino de Deus. Quanto mais angustiado eu estou, mais eu oro, mais eu me coloco diante de Deus. Sétima e última lição que eu aprendo com Jesus sobre a oração. Vamos ler juntos? A tristeza nos derruba, a oração nos coloca de pé. Versículos 45 e 46. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os o que, irmãos? Dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Lucas, como médico, sabia que alguém pode adormecer de tristeza. Você já teve um dia que você estava tão triste, mas tão triste, como a turma diz aí, na bad, assim, na bad, e você dormiu chorando? Já viveu essa experiência? O pessoal ali está dizendo que só dorme chorando, né? Dormiu chorando. Lucas, como médico, teve essa percepção que os outros evangelhos não tiveram. É possível a gente dormir de tristeza quando a tristeza é extrema. Todo ser humano, físico e interior, pode desfalecer, a ponto de cair em um estado de desinteresse. Gente que está tratando, por exemplo, de depressão, em alguns casos dormem muito, dormem de tristeza. Outros não dormem, né? Um outro sintoma também. Mas, irmãos, sem oração, a tristeza nos domina, mas a oração nos coloca de pé. Glória a Deus, aleluia. Os discípulos estão dormindo de tristeza, dominados pela tristeza. E Jesus está renovado, consciente de que sofreria, mas disposto a viver o que Deus queria que ele vivesse, ainda que isso fosse sofrimento. A tristeza nos derruba, a oração nos coloca de pé. As situações difíceis querem nos derrubar, mas nós colocamos o nosso joelho no chão, clamamos a graça e a paz de Jesus, e enfrentamos os dias difíceis da alma, com a certeza de que o nosso Redentor vive. Amém, glória a Deus. Não se deixe, meu irmão, dominar pela tristeza. Ore, se coloque diante de Deus, coloque as suas angústias diante de Deus. Começa hoje a voltar a sua vida de oração. Começa pequenininho, se comprometendo amanhã, na hora que você acordar, falar com Deus. Oração é disciplina. Quanto mais você ora, mais você vai querer orar. Quanto menos você orar, menos você vai desejar orar. Eu queria deixar esse desafio aos irmãos nessa noite. Oração é combustível para a nossa alma. É a oração que em muitos momentos nos sustenta, nos coloca de pé diante dos dias difíceis. Ore mais intensamente, meu irmão. Ore mais. Não para Deus fazer a sua vontade, mas para que Deus faça a vontade dEle, e para que quando a vontade de Deus se realizar, a paz de Deus encha o seu coração, e você diga: bendito é o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. O meu coração está em paz, porque eu sei que essa é a vontade de Deus.
Volte a orar, meu irmão, em nome de Jesus. Volte a orar. A oração é combustível para a sua vida espiritual. E talvez a sua oração nessa noite é: Senhor, renova em mim a alegria da salvação. Você está desanimado. A alegria da salvação já não é perceptível na sua vida. E talvez nessa noite o que você tenha a dizer para Deus é isso, ou talvez o que você tenha a dizer é: Senhor, me ajuda a entender a sua vontade. Está difícil para mim. Está difícil para mim. Me dá discernimento, me ajuda. Ou talvez a sua oração nessa noite é: Deus, me coloca de pé. O dia difícil me colocou na cama, derrubado. Mas nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, me coloca de pé, por meio da oração. E eu quero orar por você que nessa noite se compromete diante de Deus a voltar à sua vida de oração. Oração é combustível para a sua alma. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. E eu queria te convidar a orar nessa noite. Talvez é algo que você não faz há muito tempo, mas eu queria te convidar a voltar a fazer isso nessa noite. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. E eu queria que você assumisse um compromisso diante de Deus, de dizer: Senhor, ainda hoje eu quero começar. Antes de dormir eu fiz a minha oração comunitária, mas hoje ainda eu vou fazer a minha oração individual. Eu quero colocar as minhas tentações, as minhas dificuldades diante do Senhor. E eu peço que o Senhor me ajude a fazer disso uma disciplina para a minha vida. Me ajuda, Senhor, a orar como Jesus orava. Deus, nos ajuda em nome de Jesus. Faz de nós homens e mulheres de oração. Não para que a gente, ó Deus, diga ao Senhor o que a gente tem que fazer, mas para que sejamos pessoas conscientes da Tua vontade. Pessoas que vivam em paz, certos de que o Senhor cuida da nossa vida, da nossa família e da nossa história. Ainda que nos faça sofrer, Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade. Tudo aquilo que vier do Senhor, tudo aquilo que é para forjar o nosso caráter, tudo aquilo que é para nos fazer parecidos com Jesus, nós aceitamos na nossa vida, ainda que isso nos cause sofrimento. Seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim na terra, como nós sabemos que ela é feita no céu. Bendito é o Teu nome nessa noite. Bendito é o nome de Jesus, aquele pelo qual nós oramos. É no nome de Jesus.